é o seguinte, você está lá tentando o processo seletivo, algumas pessoas já no currículo já travam, outras até passam no currículo, mas travam na entrevista. Outras chegam para mim e dizem, Ana, tô travando na dinâmica, enfim, né? Então, eu tenho, é a forma como eu, Ana, desenrola a minha vida pessoal, profissional, então eu trabalho muito com sistemáticas, métodos, eu gosto das coisas organizadas. É muito mais intuitivo para mim trabalhar assim com as coisas da vida. E não é diferente quando eu me coloco como mentora na Explorer. Eu tento ao máximo facilitar o aprendizado e a aplicação e a vida dos Explorers, construindo métodos, sistemáticas, ferramentas, tá? Então, a partir do conteúdo que a gente construiu e mais de quase 3 anos aí nessa jornada como mentora de universitários, profissionais que estão buscando se inserir no mercado de trabalho, eu já percebi alguns padrões e organizei no próprio método Explorer e também em ferramentas. E o que é que acontece? Eu construí o que a gente chama mandala. É isso aqui, a mandala da aprovação. Mas antes de eu continuar, deixa o teu like e vamos para a vinheta. É isso aí, galera. Voltando, essa aqui é a mandala da aprovação. Essa mandala, ela te diz, a partir da etapa que você está se travando no processo seletivo, o que é que você precisa focar. Esse é um conteúdo e ferramenta exclusiva Explorer. Mas eu decidi trazer isso aqui para o YouTube e também para te apresentar uma oportunidade. Então, eu trouxe um trecho da nossa mentoria coletiva número 27, que está lá na plataforma do Explorer. E eu falei, ó, quero que a galera conheça detalhinho como funciona a mandala, para saber. Então você vai refletir qual etapa do processo seletivo você está travado, travada, e a mandala vai te dizer o que é que você precisa focar. Então, como funciona a mandala e para você ter esse autoconhecimento e autodiagnóstico para treinar e se aperfeiçoar e avançar nos processos seletivos, vamos assistir esse trecho da mentoria 27. E eu te digo uma coisa, no final tem um presente, porque a gente sempre valoriza a galera que chega ao final. Porque quando você chega ao final, você tá me dizendo o seguinte, olha, Ana, eu estou comprometido, eu estou comprometida com a minha carreira. E sempre essas pessoas sempre serão beneficiadas de tudo que a gente faz aqui na Salsa, porque muitos querem a medalha, poucos querem a preparação, poucos querem a dedicação, poucos querem, inclusive, parar um tempinho para assistir esse vídeo. Então, assiste esse trecho da mentoria, entende a mandala, aplica e aproveita a oportunidade que eu vou te apresentar no final desse vídeo. Vamos lá. Então, o que é a mandala? Pensei o seguinte, vamos lá, vamos dividir. Poderia ser mandala, poderia ser outra ferramenta, mas a mandala consegue reunir todos os tópicos em uma imagem só, tá? E aí eu parei e pensei, peraí, quais são as 4 principais etapas de um processo seletivo? São os testes, depois vem geralmente o currículo, depois você vai ter algum tipo de dinâmica, alguma interação em grupo e entrevistas, né? Então, podem ser nessa ordem diferentes, mas geralmente é isso. Então, eu pensei, algumas etapas a gente travou mais do que outras, ou eu posso querer me aperfeiçoar em cada uma delas. Então, eu fui pensando quais são os tipos de teste, os tipos de currículo, dinâmica e entrevista que a gente é exposto durante o processo seletivo. E aí, trouxe 3 principais pontos, e isso aí é muito validado, inclusive, pelas mentorias que eu fui fazendo nesses 2 anos aí de Explorer, até com minha própria experiência também. E tantas entrevistas e trilhas de carreira, enfim. Então, por exemplo, você chega para mim e diz, Ana, eu tenho dificuldade em teste biológico. O que é que você vai precisar? Plano de treino, ou seja, você tem que ter um treinamento disso. Então, é como academia. Eu tenho um plano de treino. Vou fazer uma sequência de 12 flexões. Então, tem que ter um plano de treino. Toda segunda, de 11 às 12, eu vou fazer teste de lógica. Por quê? Porque eu preciso dar repetição e eu preciso treinar em diferentes plataformas. Seja diferentes plataformas online, seja livros. E essa lupa é porque o que é que eu linkei exatamente a mandala com o conteúdo do Explorer. Então, quando você vier aqui no Explorer e na lupa buscar por hashtag 07, vai aparecer nossa mentoria coletiva 07.
E essa mentoria eu compartilhei o passo a passo do Thiago, que foi um explorer aprovado em um trainee de uma indústria farmacêutica. E ele passa até indicações de livros para vocês que querem treinar raciocínio lógico. Minha principal dificuldade é o inglês. Você também está precisando de um plano de treino, ou seja, tem que colocar na sua agenda um momento para o inglês, repetição, então, cards, repetição, e você tem que treinar escrita, fala e audição. Aí você chega aqui e digita na Explorer 03 10. Você vai ter acesso a essa aula com o Bernardo Rabelo, ele aprendeu inglês de forma autodidata sozinho. Foi, inclusive, escolhido pela Brasil para ser embaixador na Europa, com o inglês que ele aprendeu sozinho. E não é porque ele aprendeu sozinho quando era criança, não. Ele já era um adulto, né? Então, ele explica como foi esse método dele. Então, meu fit cultural, você tem que ter autoconhecimento, network e autenticidade. Aí eu te levo para a aula com o Lucas, da People to People. Minha dificuldade é currículo. Currículo de PDF, Word, aquele que eu envio, todos os currículos, por onde você for, tem que focar em palavras-chave. Fato. O PDF você tem que focar, tem que trazer resultados mensuráveis e prestar atenção no layout. Porque o seu layout não pode ser aquele layout que o robô das plataformas não consegue ler. Então, isso você tem que prestar atenção. Aí você vai chegar lá na Explorer e A22. Opa. Então, tudo você vai cair na mentoria que a gente fez recentemente até com o Tyron, onde ele constrói um currículo ao vivo com os Explorers, um currículo em PDF. Né, que você vai poder submeter aos plataformas. Eu preciso ter foco nas palavras-chave, ou seja, eu preciso usar as palavras-chave dos cargos e das áreas que eu quero ser encontradas. Ter uma linha editorial, ou seja, se eu quero ir para a indústria química e trabalhar com processos, preciso ter uma linha editorial falando disso. E ser consistente nisso. Pesquisar isso aqui, você vai cair na aula com o Henrique. Ana, meu problema é essas plataformas, Google, não sei o que tal. Mesma coisa, palavra-chave. Então, se puder, atualiza. Tem que colocar resultados mensuráveis e estar sempre atualizando. Então, cada etapa, fui trazendo os pontos que você não pode deixar de prestar atenção. Então, por exemplo, eu vou para uma dinâmica, eu tenho que ter o autoconhecimento. No fim das contas, eu tenho que ser eu. E na dinâmica painel, por exemplo, vão querer ver muito de como eu lido com as pessoas, das minhas habilidades comportamentais. Hashtag 23. Se for um case, se a dinâmica é um case que vão dar, eu posso treinar, ou seja, eu posso ver cases na internet. Tem até uma série que eu fiz no YouTube, que é 137. Um case, 3 dicas de carreira em até 20 minutos. Então, eu pego situações, tipo, o Uber falou isso, sei o que lá. Então, você tem que treinar, desenvolver suas hard soft skills. Isso é autêntico, ser você, né? Então, todas as etapas têm um foco que você precisa dar. Eu vou fazer uma aula completa para o Explorer, além dessa mentoria aqui, explicando a mão da aula, explicando o que especificamente você pode ir. Tá? O único tópico que eu falei, a gente precisa trazer alguém para falar disso, e pode ser, inclusive, uma das mentorias coletivas, é case de entrevista. Então, por exemplo, você precisa de treino, geralmente, o case, o gestor vai querer sentir também um pouco suas hard skills, né? Então, eu pensei em cases até um pouco mais técnicos, onde, por exemplo, se eu estou tentando uma vaga de processo, o gestor vai trazer um case de processo. E eu preciso da empresa para conectar os valores ali. Né? Então, penso em trazer aí uma mentoria coletiva, um case. Alguém que passou por um case assim, bastante técnico e como foi que a pessoa se preparou para isso. Né? Então, isso, que bom, que bom. Exatamente. Então, assim, Ana, por onde começou essa mudança?
por onde está doendo mais. Por exemplo, se você chega para mim e diz, Ana, eu não estou passando dos testes online. Então, vamos para o teste. Qual é o tipo de teste? Então, não estou passando do currículo, da dinâmica da entrevista. Então, além dos mapas, essa é uma forma de direcionar vocês por etapas. Né? Como eu falei, lá na frente eu vou fazer um conteúdo mais aprofundado mesmo. Cada item desse vai ser uma aula para você poder criar junto e eu fazer junto com você, enfim. Mas, já de imediato, eu já conectei com alguma mentoria coletiva, com algo que existe aqui, que você já pode usufruir. Beleza? Então, essa é a mandala da aprovação. Pô, massa. Ô, galera, fico feliz aí de ouvir o feedback de vocês. A Laura trouxe, inclusive, aqui, que é um dos cases muito usados hoje em dia sobre a indústria 4.0, que, inclusive, a gente tem até aqui uma trilha de carreira com a Larissa, que é engenheira da Continental. Ela está aqui nos Estados Unidos, agora ela está na Alemanha, e ela trabalhava aqui nos Estados Unidos exatamente com a indústria 4.0. Então, se interessa ao vídeo, já é algo interessante. Né? Então, assim, no que estiver doendo, se é teste de lógica, é entrevista com o gestor. Então, eu tenho que focar no autoconhecimento. Tem uma trilha de soft skills, a começar pelo seu talento aqui. Storytelling. E o gestor vai querer entender tanto os meus soft quanto hard skills. Assim, procura lá, hashtag 14. Você vai cair na mentoria 14, que vai ter uma mini aula de storytelling e tudo mais. Então, é para começar isso aqui, isso aí ainda vai ficar melhor. Mas é para realmente vocês aproveitarem ainda mais a experiência do Explorer. E aí, gostou? Faz sentido? Pois é. Agora você sabe, a partir da etapa que você está travando o processo seletivo, no que você precisa focar. Eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar para você avançar nos processos seletivos a partir da nossa experiência completa com o Explorer, né? E exclusivamente em maio de 2023. Eu espero que você esteja ouvindo assistindo este vídeo em maio de 2023, para que você possa aproveitar essa oportunidade. A gente lançou uma modalidade de acesso ao Explorer por 3 meses e ainda uma sessão individual de revisão de currículo com a Carol da CV comigo por apenas R$ 289. Você pode dividir até 12 vezes de R$ 28. Mais barato que um hambúrguer que você vai comer na McDonald's. Então, é isso aí, galera. Já entendeu que, o Explorer ele tem um método, tem os mentores, você tem que entrar em movimento. Então, aproveita. Você tem 3 meses aí para consumir nosso conteúdo, nosso método, aproveitar o acesso aos mentores, à comunidade, que é super forte da Explorer, ainda revisar o currículo e poder aí, destravar e avançar em processos seletivos. Então, o link tá aqui na descrição, aproveita. E no mais, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido essa mandala, se mais pessoas precisam saber, né, ter esse autodiagnóstico, que elas precisam melhorar, você já sabe o que fazer. Deixa teu like, compartilha com os amigos, porque o YouTube vai entender que faz sentido e até eu também vou entender que faz sentido esse tipo de conteúdo aqui. Beleza? Gratidão e vamos além.